E aí, pessoal, vamos continuar então a nossa aula aí de Linux, né? Nós vamos falar um pouquinho de diretórios, né? No tempo passado não existiam as interfaces gráficas. E quando não existia interface gráfica, aquilo que que chamamos de pasta, hoje nós chamávamos antigamente de diretório, né? Mas no fim, ambos têm a mesma finalidade, né? Pastas ou diretórios é um local onde eu agrupo uma certa quantidade de arquivos ou subdiretórios, né? Porque um diretório dentro de um diretório nós chamamos de subdiretórios, certo? Vamos lá, subdiretórios, certo? Então, assim, é... então no Linux, antigamente, então, até no DOS, no Unix, nós chamávamos então as pastas de diretórios. Então aqui algumas vezes eu vou falar pasta, algumas vezes eu vou falar diretórios, porque para mim é muito comum tratar os dois do mesmo jeito. Então não se assustem, beleza? Então vamos lá. No Linux tem alguns diretórios que já são padrão do sistema, né? Eles vêm aí já pré-instalados, né? Já vêm configurados e com seus arquivos já padrão dentro dele. Qual que é o problema, né? O problema é que algumas distribuições de Linux têm uns diretórios um pouco diferentes. Então, para não ficar abordando todos os Linux aí, que são centenas, né? Eu resolvi pegar aquilo que determina a documentação como quais são os diretórios padrão para qualquer sistema Linux. Então, o diretório aqui os diretórios que eu vou demonstrar para vocês são o padrão para qualquer sistema Linux, qualquer um que você pegar vai estar desse jeito, beleza? Bom, primeiro vamos começar pelo raiz, né, ou a barra, né, que é o principal do sistema. Foi onde nós colocamos no momento da instalação o sistema. Ele é o maior diretório do sistema, porque tudo está dentro dele, né? Tudo está dentro dele. Então, não tem muito o que falar, né? Ele é o principal, é o maior, né? Ele é o equivalente, se você fosse pensar, né, fazer uma pequena comparação com sistemas Microsoft, né? A raiz, né, equivale aos C2 pontos de um sistema Microsoft, certo? O Linux não utiliza a questão de letra para definir as partições, né? Mas se fazendo uma comparação é o C2 pontos, beleza? É o principal e é o maior aí. Nós temos o diretório bin, né, que nós temos os binários, né? O que são os binários? Os binários são os executáveis do sistema, né? São os executáveis do sistema, né? Arquivos que eu posso executar, programas, comandos, tudo, né? Binário é um executável, aquilo que gera um processo. Nós falamos de processo na outra unidade, né? Então, binário gera um processo que pode ser de primeiro ou segundo. E no caso do bin, é um binário para todos os usuários. Então, são programas que todo mundo pode executar, né? São programas que não vão afetar o sistema de uma forma muito drástica, né? Então, todo usuário pode executar. Nós temos aí o barra boot, né? O boot. O boot tem os arquivos para inicialização do sistema. Então, o nosso kernel, que falei tanto do kernel Linux, está lá, que é o núcleo. Lembrando que o kernel é o núcleo. Então, fica tudo no boot. Então, tá ali. Se você apagar os arquivos ali, você vai apagar um sistema de inicialização e possivelmente seu sistema vai dar crash, vai quebrar, certo? O dev é de devices, né? Devices são os dispositivos do sistema, teclado, mouse, disco rígido. Mas espera aí, Samuel, você não falou que tá no barra, estava no proc, se mostrou lá a CPU info, lá mapeia-se as informações do hardware. Aqui mapeia-se o hardware, né? Então
Vou dar um exemplo. Não muito tempo atrás, quando nós tínhamos impressoras matriciais, né, eu poderia, por exemplo, mandar imprimir um arquivo desse jeito. Pegar aqui, vou executar aqui, por exemplo, o nome do arquivo alunos.txt para dev lp0, que era a primeira impressora. Aí, se você tivesse uma impressora matricial devidamente instalada, esse comando aqui era o suficiente para você imprimir, certo? Era o suficiente. Fala, nossa, que comando difícil, Samuel. Para quem está acostumado com Linux, esse comando não é difícil. A gente vai ver isso aqui em redirecionamento, que vai ser uma das últimas aulas que a gente vai ter aqui no curso. Então você vai ver que é uma coisa simples, muito fácil de você usar depois que você acostuma, certo? Então tá aqui, ó. Então ele mapeia, né, todos os dispositivos. Não é só informação, aqui é mapeamento mesmo. etc possui os arquivos de configuração do sistema, né? Todos os arquivos de configuração, ou quase todos no Linux, tem o .conf. Quem não tem .conf, pode ser também que tem o .cnf, como é o caso do MySQL. Mas tá no etc, tem 99% de chance de ser um arquivo de configuração. /home, né? O home simplesmente está aqui e guarda as pastas pessoais dos usuários. Então, quando você cria usuários no sistema, vem para cá, né? Exceto o root, né? O root não é aqui, exceto o root, certo? O root não é aqui que trabalha. O root ele tem outro local para trabalho. Lib, né? Vem de library, né? São as bibliotecas do sistema, né? As bibliotecas no Linux tem a extensão .so, certo? SO no Linux, no Unix e no Mac é .o, as bibliotecas, né? E no Windows, que também possui biblioteca, nós chamamos elas de DLL, né? As famosas DLLs que dão problemas. Então todo sistema tem biblioteca. No Linux todas ficam concentradas no lib ou no lib64, que está aqui embaixo, que são as bibliotecas 64 bits, que também segue o mesmo padrão que está aqui, certo? Então falou de biblioteca, né? Elas ficam no lib ou lib64, certo? Lost and found, né? Os achados e perdidos, ou perdidos e achados, né? São as pastas que quando dá pau, dá crash em alguma parte do sistema, ele consegue recuperar o arquivo, ele fica aqui. Já digo para vocês que isso não funciona muito bem não, tá? E a recuperação do arquivo não é tão amigável assim, não ache que vai estar lá o arquivo bonitinho do jeito que foi perdido, né? Ele recupera num formato próprio do sistema, só para você fazer a análise do que aconteceu. Mas existe aí o Lost and Found, né? Média onde tem os pontos de montagem do sistema. Como eu disse, o Linux não utiliza letras para dispositivos. Se você plugar um pendrive, ele não vai jogar lá, por exemplo, um G dois pontos, um H dois pontos. Ele vai mapear isso dentro de uma pasta, né, de um diretório. Né. Eu vou apenas dar um exemplo para vocês aqui, né, para vocês entenderem. Por exemplo, se eu pegar um pendrive aqui, ó, e o pendrive se chama Samuel, então ele vai ficar dentro do média Samuel, certo? Aí se o pendrive se chama cópia docs, esse é o nome do pendrive, ele vai ficar no média cópia docs. Mas eu preciso criar essas pastas, saber o nome? Não, né? O que está dizendo aqui? Que ele vai criar dinamicamente essas pastas dentro do barra média, dentro do arquivo média. Então qualquer coisa, CD, DVD, celular, ele cria dentro do média, certo? Esse é o padrão do sistema Linux, ok? O MNT. O MNT é equivalente ao média, só que o MNT é o formato antigo, né? O média é mais recente, de uns 10 anos para cá. Antigamente, o que o média faz hoje, o MNT fazia antigamente.
né? Por que que mudou então, Samuel? Porque MNT vem de mount, era uma questão mais técnica e o pessoal resolveu trocar para média, né, de multimídia, né, multimédia, para ficar mais amigável aos usuários. Foi só uma questão de mudança de nomenclatura por usabilidade, só isso. OPT. OPT é reservado para softwares de terceiros, né? Então, se eu instalo um software, baixo um pacote ou compilo, tem uma grande chance de estar aqui, né? Alguns exemplos de softwares de terceiros que eu já vi ficar aqui, né? O Google Chrome é um deles. Se você ver lá o Google Chrome, ele fica nesse aqui. Às vezes, o Java, certo? Então, ele fica aqui a instalação. É lugar só para isso. Proc, né? O Proc mapeia as informações dos dispositivos, como eu falei na outra aula, né? Então todos os dispositivos estão lá, né? Mapeado com suas informações, velocidade e tudo mais. Root é a pasta pessoal do root, é o único usuário que não está no home. Ele tem uma pasta específica para ele fora do home. SBIN, SuperBIN, né, são os binários, ou seja, executáveis, que podem ser executados pelo administrador do sistema. Né? Quem que é o administrador do sistema? O root. Então, tudo aquilo que apenas o root ou alguém que tem poder de root pode executar está no SBIN, que são os comandos ou softwares que são mais críticos aos sistemas e podem até quebrar o sistema. Sys, né, é um sistema de arquivo semelhante ao PROC, né, com as informações um pouquinho mais detalhadas. TMP, arquivos temporário. USR não é de user, gente. Todo mundo acha que o USR é de user, não. O USR é de Unix Source. Né, possuem basicamente o que tem ali. O fonte do Linux, o fonte do kernel para você fazer a instalação, os arquivos em C, se você quiser, para fazer alguma alteração. Né, e alguns softwares também ficam lá. Né, vale salientar, né, que esse cara aqui, né, é o segundo maior diretório do sistema. É o segundo maior diretório do sistema. Só perde para a raiz, né, até porque ele está dentro da raiz. Né, só perde para a raiz. Então ele é o segundo maior diretório do sistema. var, né, arquivos variáveis, tipo logs do sistema. Um log é um arquivo de registro. Arquivos web, cache, spool de impressora, tudo está aqui. Beleza, gente? Então esses são os diretórios principais do sistema Linux, certo? Espero que vocês tenham aí aprendido aí, tenha contribuído com vocês essas informações, né? E na próxima aula aí, ainda dentro desta semana, nós vamos começar a trabalhar com as manipulações de arquivo aí, beleza, gente? Então, até a próxima.